Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais um programa Projeto Iniciação. Hoje o programa de número 123 e hoje o programa especial. Então, bem-vindo a todos. Boa noite, professor. Boa noite, irmão Gilberto Catira, irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso canal, né? E vamos começar o nosso programa com grande satisfação e felicidade que a gente vê as pessoas chegando para participar do programa, né? Projeto Iniciação. Esse projeto de iniciação, através do canal Conexão 3005, todo sábado, a partir das 20h40, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, são duas bases fundamentais que nós seguimos. Os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, através de seus livros, né? E os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, e Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, né? E também nós, na medida sequencial, nós vamos abordando os ensinamentos de grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações importantes para essa finalidade, né? O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido, né, por ele, né? E receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. O conhecimento é sempre dinâmico, né? O conhecimento é dinâmico, ele vai acontecendo e vai seguindo e não termina, né? Quanto mais a pessoa estuda, mais os horizontes se alargam, porque a coisa é infinita, né? O processo cósmico é infinito. O encontro, outra finalidade do encontro do projeto de iniciação é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da Era de Aquários. Sempre lembrando que o Brasil é o berço da nova civilização, a pátria do Avatar Maitreya, berço da nova civilização. E essa nova civilização, conforme nos indica o professor Henrique José de Souza, ela deve estar determinada pela lei justa e perfeita por começar no Brasil justamente no ano 3005, daqui 1000 anos, né? Mas a pessoa pode pensar, puxa, daqui a 1000 anos, o que eu posso fazer para 1000 anos? Não, não é verdade. Não se deve pensar em 1000 anos. O trabalho tem que ser feito já. A gente sabe que, pelo conhecimento iniciático, o tempo e espaço é zero, são zero, né? Então, o trabalho para o início da nova civilização tem que ser feito já, nesse momento. À medida que nós vamos trabalhando, todos os seres de hierarquia trabalhando, todas as pessoas interessadas nesse processo de trabalho, a gente vai preparando o caminho para que aconteça isso no Brasil realmente. E vai acontecer, porque isso é uma determinação da lei cósmica justa e perfeita, de Deus. Isso é muito importante. É claro que, agora, com respeito à iniciação, ao projeto de iniciação, é o projeto mais importante que uma pessoa tem para desenvolver na vida, né? A pessoa tem problemas financeiros, problemas pessoais, culturais, familiares, mas todos os projetos são importantes, né? Mas o mais importante de todos é o projeto iniciação, aquele que, através do autoconhecimento, a pessoa amplia o seu estado de consciência, ligando-se, evidentemente, aos planos superiores, e tornando-se, evidentemente,
veículo das consciências superiores, das hierarquias superiores. Isso é muito importante. A pessoa pode dizer assim, a pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar, né? Sempre lembrando que uma verdadeira escola iniciática segue rigidamente os ensinamentos da ciência iniciática das idades. Não pode se afastar disso. A pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar, mas, da nossa parte, nós convidamos que a pessoa venha participar desse processo na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer para fazer esse contato? É muito simples. Utiliza uma ferramenta de busca da eubiose, da internet, uma ferramenta de busca da internet, coloca lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer no site da eubiose. No site da eubiose tem um botãozinho escrito assim, onde estamos? A pessoa clica lá e, através desse contato, através desse botãozinho no site, a pessoa entra em contato, pode entrar em contato com todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, muito simples. Esse ano já não é mais possível a pessoa começar esse processo de iniciação, porque já estamos já adiantados no tempo, setembro, outubro, né? As aulas vão terminar em final de novembro, termina. Agora, impreterivelmente, o primeiro grau de iniciação, que é o grau peregrino, deve começar em todos os departamentos em início de janeiro de 2025. Então, a pessoa pode entrar em contato com o departamento, né, e estabelecer a sua inscrição para fazer esse curso, né? Curso peregrino. O curso peregrino é um curso básico. Depois tem mais 4 níveis, né? Fazendo 5. Depois de fazer os 5 níveis, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí ela pode participar das ritualísticas, das palestras internas e externas, dos trabalhos internos, participar de tudo. E, mais do que nunca, mais importante do que nunca, do que tudo, né? Ler, ela pode ler, ela tem a condição de ler as cartas revelação do professor Henrique Jet Souza, que são milhares e milhares de páginas para serem estudadas. É um universo imenso para ser estudado. Então está nosso convite para todos aqueles que queiram fazer o seu projeto, desenvolver o seu projeto de iniciação pela Sociedade Brasileira de Eubiose. Além disso, a pessoa tem que escolher uma cidade ou um departamento que esteja na sua cidade ou próximo à sua cidade e fazer o curso presencial, né, que existe em todos os departamentos. Agora, se não for possível, se na sua cidade não tiver um departamento, ou ela morar longe de um departamento específico, ela pode fazer o curso chamado EAD, Ensino à Distância, pela internet. Agora, é necessário entrar em contato com o departamento para fazer a sua inscrição, aí a pessoa recebe as aulas pela internet, né, e vai fazendo a sua progressão no projeto de iniciação, até chegar o momento que ela tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem, esses são os recados iniciais que nós temos. E hoje nós vamos falar, tem um tema maravilhoso que nós vamos abordar. É justamente, vamos falar sobre o professor Henrique José de Souza, Vida e Obra. Vida e Obra. Lembrando que o motivo pelo qual nós vamos falar hoje a respeito do professor, e talvez, com certeza, em outros programas subsequentes, né, é devido justamente ao dia 15 de setembro, que o nosso mestre nasceu no dia 15 de setembro de 1883, amanhã. Então, é o dia de nascimento do nosso mestre. E isso aconteceu há 141 anos. Ele nasceu em 1883, portanto, há 141 anos. E ele deixou uma herança fabulosa para os seus discípulos e para a humanidade toda. E foi uma coisa extraordinária, né? HPB trouxe aquele conhecimento todo no século XIX, né? Que o Ocidente não tinha a possibilidade de entrar nessas questões mais profundamente,
E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele fez o trabalho durante o século XX. Então, ele fez um processo sintético desse estudo da ciência iniciática e abriu as portas, efetivamente, para o entendimento do terceiro milênio. É isso? Sendo o Brasil, conforme ele nos ensinou, o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya e berço da nova civilização. Então, foi um trabalho extraordinário que o nosso mestre fez, através desde o ano 1900 até o ano 1963, quando houve a passagem dele para os mundos espirituais. Muito bem. Então, nós vamos aqui iniciar a nossa apresentação, começando a dar uma síntese inicial, justamente, do nosso mestre. Podemos dizer que ele é nascido em Salvador, Bahia, em 15 de setembro de 1883, e falecido em São Paulo, em 9 de setembro de 1963. O professor Henrique José de Souza adiantou-se demais ao seu tempo, e só agora começa a ser devidamente reconhecido. Só agora. São ensinamentos muito profundos. E, evidentemente, ele só vai ser entendido perfeitamente à medida que for avançando agora o terceiro milênio. Né? Ombreio com ele no mesmo gênio literário a mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica de Adyar, e o célebre cientista e teósofo espanhol Dr. Mário Rosso de Luna. O Dr. Mário Rosso de Luna, inclusive, tornou-se membro número 11. Ele foi membro número 11 da Sociedade Brasileira de Biose. Esteve no Brasil, conversava muito com o professor, trocava correspondência com ele e fizeram trabalho juntos. Fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, o mestre foi também mentor e patrono de lojas maçônicas e cofundador, em 1905, Bahia, da pioneira lógica teosófica Alcione. Olha só, importante, né? Filho de rica e tradicional casa de Salvador, com a morte precoce do pai, empresário teatral e exportador, e a seguir do irmão mais velho, abandonou a faculdade de medicina para assumir a direção dos negócios e o sustento da família. Ele começou a estudar medicina, mas depois, devido aos seus enormes compromissos que ele tinha, né? Inclusive no processo da iniciação, ele não seguiu no curso de medicina. Né? A guerra de 1914 e 1918 pôs termo tanto ao comércio como às trocas culturais com a Europa, e assim aos seus tormentos de empresário a contragosto, pois teve de dissolver as empresas. O seu pai faleceu, ele ficou, evidentemente, com a herança, tomando conta das empresas do pai. O pai fazia negócio com a Europa, ele tinha um porto específico em Salvador, recebia navios, embarcações que vinham da Europa, e ele distribuía esses produtos para os clientes na cidade. Né? Então, assim, pôde, então, aprofundar-se, como ele dissolveu as empresas do seu pai, né? Ele pôde, então, aprofundar-se nos estudos de filosofias, religiões e línguas antigas comparadas, de sorte que, em 1916, vamos encontrá-lo radicado no Rio de Janeiro, ocupado com o jornalismo e palestras públicas na sua especialidade, e atesta de Samyama, uma escola de filosofia oriental. Foi a primeira escola que ele fundou. Começou com esse nome, Samyama. Foi a primeira escola, justamente, né? 1916. Em 1924, somente há 100 anos, ele fundou a Dharana Sociedade Mental Espiritualista, cujo nome passa em 1928, em honra a Blavatsky, passou-se a chamar Sociedade Teosófica Brasileira. E depois, de 1969, passou-se a chamar
Sociedade Brasileira de Eubiose. Sua produção literária, já publicada, compõe-se de 4 livros. O Tibete e a Filosofia, de 1928 a 1932, em parceria com o Rosso de Luna. Outro livro, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, em 1940. Aliás, esse Verdadeiro Caminho da Iniciação escreveu rapidinho, em questão de uma semana, 2 semanas, né? Justamente nas 2 semanas anteriores ao início da Segunda Guerra Mundial, no dia 1º de setembro de 1939. Né? Muito bem. Aqui. Depois ele escreveu também, em 1965, um livro extraordinário, Os Mistérios do Sexo. Agora, ele é autor também de inúmeros artigos em jornais e na revista Dharana, órgão oficial da SBE, fundada por ele em 1925 e ainda existente. Então, está. Dharana é uma revista publicada em papel, né? Inicialmente, sempre, né? E hoje existe Dharana virtual, né? Quem quiser ver artigos escritos por irmãos da sociedade, pode entrar na internet e procurar Dharana, né? Dharana, a revista Dharana, e vai encontrar lá uma fonte de conhecimentos enorme. Para a formação dos instrutores da escola e a instrução dos discípulos, verteu do inglês e do francês parte da obra de HPB, de Helena Petr Blavatsky. Ele verteu do inglês, né, do francês para o português. Da mesma forma que do espanhol, a de Mário Rosso de Luna, comentando-as e utilizando-as. Ele fez também traduções das obras de Mário Rosso de Luna. Ainda de Rosso de Luna, com quem manteve intensa correspondência desde 1928 até a morte do seu grande amigo em 1931, traduziu do francês a revolucionária e profética obra científica Évolution solaire e Séries astronomiques, de 1909, que adianta a possibilidade de estudar a composição química do Sol e outros astros pela análise do seu espectro de luz, hoje um fato consumado. Olha que importante seu trabalho também na astronomia. Né? Também de Mário Rosso de Luna, traduziu os 21 capítulos iniciais de O Tibete e a Teosofia, completando-o com outros tantos de sua lavra, de sua autoria. Mas a grande obra literária de Henrique José de Souza são as suas cartas de revelação, escritas de 1924 até 1963. Olha que trabalho extraordinário, né? Contendo as linhas mestras da doutrina eubiótica e instruções diretivas da Sociedade Brasileira de Eubiose, projetadas até 2005. Essa imensa pregação epistolar, né, foi revista e resumida sob sua orientação na década de 1941 a 1950, descartando seus originais do período precedente. Pela desatenção de colaboradores, perdeu-se uma parte do seu trabalho, infelizmente. Infelizmente aconteceu. Por desleixo de muitos, né, ocorreu uma perda de parte da sua obra, uma coisa inestimável. Né? Mas relatam ainda organizadas cronologicamente e classificadas por assunto, através do exaustivo índice remissível das cartas, contendo cerca de 4.000 páginas datilografadas. 4.000 páginas datilografadas. Ele usava a máquina de escrever. Não existia computador, nada, né? Então ele usava a máquina de escrever. Uma maquininha simples, escrevia, ele datilografava. E também escrevia com o próprio punho, né? Isso aí, dependendo da situação. Porém, por expressa ordem do mestre, esse material só virá lume e revista após 2005. É claro que ele deixou essa determinação para que 2005 é o início da era de Maitreya e, evidentemente, aí é claro que, evidentemente, esse estudo, esse conhecimento deverá ser difundido pela
pela humanidade, né? Cada vez mais. Não pode ser feito de qualquer maneira, tem que ser feito de uma maneira bem pensada, com bastante responsabilidade, né? Porque se trata de conhecimentos ocultos. Isso. Então, aí está essa previsão que ele fez na sua existência. Até lá deve permanecer reservada aos alunos dos níveis mais adiantados da escola. Então, esse é um ponto fundamental dos ensinamentos do professor Henrique de Souza. Ela é ensinada para os alunos dos graus mais avançados e os membros da série interna, chamados membros da série interna, têm um acesso pleno a essas cartas de revelação. E existe lugar, todo o departamento tem uma sala específica onde tem as revelações, cartas de revelação, e os membros podem ler todo o material, né? E existe também um índice remissivo, né, de todas essas cartas. Então, a pessoa tem uma possibilidade imensa de ler assim, mais de 4.000 páginas escritas pelo professor Henrique José de Souza. Além de literato, foi músico, ele era pianista, né, e poeta também. Olha só que coisa extraordinária. Sendo de sua autoria a extensa coletânea de músicas e letras que enriquece o curso de eubiose e outros eventos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Grande parte, ou todas as músicas, mantras, etc., que são entoados na eubiose, são de autoria do nosso mestre, né? Escrita em partitura, direitinho. Ele era um músico, um excelente músico, né? Conduzido assim por tão seguras mãos, o leitor que se dedica ao estudo das obras de Henrique de Souza, com a mente livre do preconceito e o coração pleno do anseio pelo autoaprimoramento, certamente dará um passo decisivo lendo essas obras do professor Henrique de Souza que nós citamos, né? O Tibete e a Teosofia, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, Os Mistérios do Século, etc. Então é um trabalho importantíssimo para a condução para esses ensinamentos. Muito bem. Então, agora nós vamos ver aqui algo muito importante que é relacionado à infância e adolescência de Henrique José de Souza. Vamos analisar isso. Honorato José de Souza Henrique, alguns anos depois, nasceu na rua Portão da Piedade 27, em Salvador, capital do estado da Bahia, no dia 15 de setembro de 1883, filho de uma família nobre e abastada. Passou a infância com muitos problemas de saúde. Teve uma puberdade repleta de fenômenos estranhos e inexplicáveis. Muitos fenômenos aconteciam. Ele produzia fenômenos e aconteciam fenômenos com ele, dentro da sua família. Aquilo causava um enorme espanto, né, nos seus familiares, seus irmãos e assim por diante, né? E fenômenos estranhos e inexplicáveis aconteceram, e acidentes pessoais, há episódios muito atípicos. Inúmeras coincidências e acasos marcaram a sua vida até completar 15 anos. Então, aí, isso aí teve uma fase da sua vida específica até os 15 anos. Ele adorava leituras ocultistas e também as artes. O fato de seu avô ser dono do maior e melhor teatro de Salvador, o Teatro São João, certamente contribuiu nesse sentido, né? Depois, com o tempo, esse teatro pegou fogo, né? Incendiou-se, mas lá foi palco de inúmeros. Castro Alves chegou a citar seus poemas lá e fazer suas pregações filosóficas, etc. E outros estudiosos contemporâneos se apresentaram ao público no Teatro São João, né? Em 24 de janeiro de 1899, chegou a Salvador,
proveniente de Vitória, a bordo do vapor Penedo, uma companhia teatral das Índias Portuguesas, que estreou no mesmo Teatro São João em 27 de fevereiro. Isso a partir de janeiro de 1999, com a peça Tintim por Tintim. Essa peça foi exposta por Tintim por Tintim, do famoso escritor português Antônio Sousa Barros. É isso? Antônio Sousa Barros. O elenco era jovem e tinha como atriz principal Helena da Silva Neves, também com 15 anos. Helena, né? A sua contraparte. Helena, a sua contraparte, veio nesse grupo teatral, justamente em 1999, chegaram em Salvador. Henrique aproximou-se desse grupo teatral e assistia a todos os ensaios. Na noite de estreia, como o autor principal não pôde comparecer, ele assumiu o papel de Ulisses, herói grego da Odisseia, de Homero. Olha só que importante. O ator principal da peça adoeceu, não pôde participar, e o Henrique José de Souza, menino de 15 anos, substituiu esse ator. E foi uma coisa extraordinária. Todo mundo achou muito boa a apresentação dele. A peça, como já ocorreram na Europa, teve um sucesso total. Seu estilo era de teatro de revista, com 27 quadros divididos em 3 atos, com aproximadamente 5 horas de duração. Olha só, 5 horas de duração a peça. Foi extraordinária, né? Numa linguagem popular, os quadros satirizavam os costumes da época, com críticas políticas e sociais maliciosas e, às vezes, sensuais. A fantasia, porém, permitia o comentário livre e sem determinismo, o que fez da peça um marco de referência no teatro do Ocidente. Sendo o espetáculo mais apresentado no Brasil, era bastante por outras companhias. Outras companhias apresentaram a mesma peça em decorrência do enorme sucesso causado por essa companhia teatral chegando das Índias, né? O público era bastante variado, compondo-se de escravos libertos e até governadores da província. É um público muito variado. Durante os 6 meses em que a companhia ficou no Brasil, nasceu uma grande ligação espiritual entre Henrique e Helena. Quer dizer, nasceu, não. Eles se reencontraram, eles eram gêmeos, ou seja, faziam parte da mesma essência espiritual, né? Fazem parte da mesma essência espiritual. Então, eles encontraram-se naquele momento. E esta afinidade foi extraordinária entre os dois, né? A ilha de Itaparica, onde o avô de Henrique tinha uma fazenda, na praia de Ilhota, foi o cenário deste puro e tórrido romance. Romance é a maneira de falar, esse encontro fantástico entre 2 seres que, na verdade, fazem parte de uma só unidade. Fazem parte de uma só unidade, os dois. A 2 de julho de 1899, um domingo, zarpava de Salvador o vapor inglês Minho, da Royal Pact Company, com destino a Portugal, Egito e Índia. Nele encontrava-se a companhia teatral e junto embarcara Henrique a convite de Helena, escondido da família. Escondido da família, ele embarcou junto com o grupo teatral com destino a Portugal, Egito e Índia. A família não ficou sabendo disso. Só ficou sabendo muito tempo depois. Enquanto Helena tinha plena consciência de sua missão no Brasil, nada menos do que formar com Henrique o casal manúsico responsável pela preparação da humanidade para o advento da era de Aquário. Henrique estava ainda por ser iniciado no papel que lhe caberia na obra do Eterno, e essa era justamente a razão
dele estar sendo atraído ao Oriente, sob o forte transe de amor juvenil, motivo de algumas biografias afirmarem que houve um rapto tramado pelos adeptos da boa lei, pois de outra forma seria improvável que um jovem responsável e amoroso com ele abandonasse a casa paterna sem aviso e a escola em meio ao ano letivo, metendo-se numa aventura dessas. Quer dizer, na verdade, não foi uma aventura, isso aí foi um projeto de lei. A lei determinou, era necessário que ele fosse justamente em direção da Índia, para iniciar o seu trabalho. É verdade que o seu caminho, isso aí a gente tem consciência. Na verdade, ele não foi para a sua iniciação, ele já estava iniciado há muitos séculos, há muito tempo. Né? Ele foi iniciar essa fase da sua vida na Terra, que justamente preparando a obra, preparando o Brasil, preparando a humanidade para a nova civilização. Né? Então, a missão estava envolta em grande sigilo, pois a vida dos seus protagonistas corria perigo, já que as forças do mal, como sempre, tramavam para impedir o seu sucesso. É claro que a lei cósmica justa e perfeita determina o plano que o veículo deve fazer, o veículo, no caso Henrique J. de Souza, as forças do mal estão sempre presentes para destruir esse processo iniciático em desenvolvimento. Né? Isso foi uma constante na vida do mestre. Né? Sempre as forças do mal estiveram presentes, tentando impedir o seu trabalho relativamente à obra do Eterno na Paz da Terra. Agora, isso acontece com todos os grandes mestres. Né? Se nós analisarmos a vida de todos os grandes mestres, inclusive Jesus, o Cristo, né? As forças do mal o cercaram de tal maneira que uma coisa incrível, era um anjo celestial e foi crucificado. Né? Krishna também foi flechado e morto, e outros tantos, né? Mestres foram Pitágoras, foram mortos e assassinados. Isso acontece com frequência, justamente acontece com frequência, justamente no processo da iniciação. Né? Muito bem. Então, aí tem a viagem para o Oriente. Né? A viagem para o Oriente. Objetivo e método. Por ocasião do centenário da viagem, que completou o processo de preparação do Ocidente para o próximo advento de Maitreya e o surgimento de um novo estado de consciência para a humanidade, a partir do milênio que está para se iniciar e motivado pelo que vimos aprendendo nos graus da escola eubiótica sobre o significado dessa viagem e suas consequências do mundo, duas pessoas decidiram comemorar tão importante evento, refazendo em sua viagem o mesmo caminho percorrido pelo professor Henrique J. de Souza através da Índia, Sri Lanka, Caxemira, Ladakh e Tibete nessa mesma ordem. Então, veja bem a importância desses fatos todos. Né? Então, essa viagem foi feita, né? Então, aí nós vamos ver agora a questão do resumo da viagem. Né? A 24 de junho de 1899, ocorreu um ritual místico na ilha de Itaparica, quando aconteceu um dos maiores acontecimentos da atualidade, que foi a fundação cíclica da obra eubiótica e início do ciclo da Era de Aquários. 24 de junho de 1899. Até hoje, comemora-se no dia 24 de junho, que coincide com o dia da noite de São João, né? Nas festividades juninas, né? Comemora-se esse fato importante ocorrido no desenvolvimento do trabalho do professor Henrique J. de Souza relativamente à obra e à instituição. Né? Logo após 2 de julho de 1899, Henrique partiu do Brasil em direção da Europa, a bordo do vapor denominado Minho, como já falamos, fazendo parte de uma comitiva. Cruzando o Atlântico, o vapor chegou ao Rio Tejo, em Portugal. A comitiva visitou a cidade de Sintra. Logo após, a comitiva alcançou o canal de Suez,
passou pelo Cairo e visitaram as pirâmides. Eles, quando estavam no Cairo, esse grupo, né, com destino à Índia, desceram, foram até o Cairo e visitaram as pirâmides do Cairo e a Esfinge. Né? Depois, continuando a sua viagem, seguiram pelo mar de Omã e atingiram Goa, na Índia. Depois, no vapor Indian Prince, chegaram a Calcutá, capital das Índias Inglesas. Visitaram Allahabad e Simla, justamente nessa região. Né? Logo após, foram para Caxemira, para a cidade de Srinagar. Foi aí, nessa cidade, Srinagar, em Caxemira, que ocorreu o topo, o máximo que devia ocorrer nessa viagem iniciática do professor Henrique José de Souza, com 15 anos. Né? No templo dessa cidade, realizou-se um transcendental ritual. Nesse templo, o jovem Henrique completou 16 anos. Tudo bem? Então, completou 16 anos no dia 15 de setembro de 1899, na Índia, em Caxemira. Né? Finalmente, após ter cumprido tudo aquilo que a lei justa e perfeita exigia, o jovem Henrique voltou ao Brasil. Em seguida, de 1900 a 1963, o professor Henrique José de Souza realizou seu trabalho de obra. Devemos salientar que nessa viagem à Índia, aconteceram eventos de alto significado cósmico. Olha só, eventos de alto significado cósmico. Esses eventos são abordados durante o curso de formação do discípulo para a série interna da eubiose. É claro que aqui no programa que nós estamos apresentando, nós não temos a possibilidade, porque são normas da sociedade, são conhecimentos ocultos, a gente não pode entrar em detalhes a respeito desses eventos de alto significado. Mas quem estiver fazendo o curso da eubiose, normalmente, e depois tornar-se membro efetivo da sociedade, vai entrar em contato com todos esses conhecimentos, e principalmente através das cartas de revelação deixadas pelo mestre, que são milhares e milhares de páginas. Né? Então, esses assuntos expostos, com muito maior profundidade nas cartas de revelação do excelso mestre Henrique José de Souza. Então, esses assuntos são expostos plenamente nas cartas de revelação. Aí, então, tem a fundação, as fundações. Ocorrem as fundações da eubiose, né? As fundações. Aqui, então, vamos ver aqui uma sequência das fundações. Fundações gerais da obra, que faz parte do conhecimento iniciático deixado pelo professor Henrique José de Souza. Evidentemente, nós podemos ver que existe um trabalho espiritual ligado com as hierarquias celestiais, né? E o professor Henrique José de Souza servindo de veículo para essas hierarquias, né? Do qual essas hierarquias, em síntese, chama-se JHS, né? Em síntese, chama-se JHS. Tanto que, quando o mestre escreve cartas de revelação, ele não escreve Henrique José de Souza, ele escreve JHS. Então ele próprio diz que ele era um veículo planetário das hierarquias superiores. E o conjunto dessas hierarquias que regia o trabalho do professor Henrique José de Souza era denominado JHS. Isso é muito importante, esse entendimento. Então, é claro que o trabalho do professor foi justamente trazer esses conhecimentos para a face da Terra, não é isso? E também estabelecer as bases para a formação de entidades sociais, né? de fundações, para que essas fundações pudessem receber alunos, participantes, pudessem fazer reuniões, eventos ritualísticos e assim por diante. Né? Então, existem as fundações cíclicas da obra, de A até F.
São 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fundações específicas, né, gerais da obra. Vamos citar agora para dar a base de sustentação para esse nosso conhecimento geral. Né? Primeira fundação foi Fundação Universal ou Cíclica, na ilha de Itaparica, que significa Anteparo de Pedras, de fronte a Salvador, Bahia, no dia 24 de junho de 1899. E até hoje, como dissemos, todo 24 de junho é comemorado esse fato na Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E, inclusive, chama-se, de maneira geral, chama-se Dia da Fogueira. Mas, na verdade, existe um conhecimento oculto que somente aqueles que estão na eubiose, né, têm acesso a todo esse conhecimento. Nós não podemos citar esses fatos porque fazem parte de um conhecimento oculto relacionado com o trabalho espiritual do professor Henrique José de Souza. A segunda fundação importante foi a Comunhão Esotérica Samyama. Devemos dizer que Samyama existem 7 estágios na yoga de Patanjali, né? O processo da yoga de Patanjali. A Samyama são os 3 últimos estágios dessa yoga, né? Então, foi justamente por isso que o mestre deu o nome Samyama para essa entidade, como, é claro, uma referência a Patanjali, que foi um grande iniciado, um grande mestre, um grande estudioso. Né? Essa comunhão esotérica Samyama existiu de 28 de setembro de 1916 até 22 de dezembro de 1919. Então, mais de 3 anos. Durou 3 anos e 3 meses e chegou a ter 150 membros. A palavra Samyama é sinônimo de Samadhi. Samadhi. Eu quero dizer o seguinte, que nessa época o professor começou a fazer palestras públicas. Começou a fazer palestras públicas no Rio de Janeiro, né? Salvador, depois Rio de Janeiro. Começou a fazer palestras públicas. E muita gente vinha assistir essas palestras públicas. Só que ele, provisoriamente, ele fazia demonstrações extraordinárias, como levitação, como materialização, desmaterialização e outros fenômenos que um mestre pode fazer diante do público. Né? Mas esses fenômenos não era justamente a base do ensinamento, mas era um mecanismo, um artifício para atrair pessoas. E realmente muitas pessoas vinham a essas reuniões para quê? Para ver os fenômenos. A curiosidade humana, né? A curiosidade humana. Num determinado momento, o professor Henrique José de Souza parou de realizar esses fenômenos. Sabe o que aconteceu? Esvaziou a plateia. Né? Aquele grande, centenas de pessoas que estavam ali aglutinadas para ver os fenômenos foram saindo, indo embora, porque o professor começou a falar sobre filosofia. Começou a falar sobre aquilo que ele veio fazer no planeta Terra durante a sua existência física. A partir desse momento, quando ele começou a falar de filosofia, a plateia esvaziou-se. Mas ficou um grupo pequeno, mas efetivamente ligado à obra. E foi esse grupo pequeno que deu origem ao primeiro trabalho, através da Fundação Samyama, Esotérica Samyama, que auxiliaram, vieram dar a companhia ao professor para o desenvolvimento desse trabalho. Então, a gente pode ver, então, essa questão, né, do fenômeno com o processo esotérico, né? Todos os mestres realizam esses fenômenos. Né? Jesus o Cristo realizou esses fenômenos também, né? Chamados de milagres, que na verdade não são milagres. Né? Basicamente, podemos afirmar, milagre não existe. Não existe milagres. Milagre só existe na imaginação do ser humano. O milagre, na imaginação do ser humano, o milagre é uma contradição às leis naturais. É uma quebra das leis naturais. Então, é um milagre. Isso não é verdade. Quando um mestre realiza aquilo que a humanidade chama de milagre, na verdade, ele está utilizando a magia superior. Ele está utilizando a própria lei, as forças da lei universal para realizar prodígios.
não está quebrando leis, está apenas realizando esse processo. Tanto que Jesus amainou tempestade, andou sobre as águas, e assim por diante. Né? E o professor realizava esses projetos de materialização, de levitação. Blavatsky também no início, Helena Petor Blavatsky também no início do seu trabalho, ela usava muito esse recurso, né? De fazer levitação e fenômenos que chamavam de milagres, mas depois ela parou de fazer isso também. Parou de fazer, aí entrou direto no desenvolvimento da expansão dos seus trabalhos fundamentais, a doutrina secreta, Isis sem véu e assim por diante. Né? Muito bem. Aí, em seguida, ocorreu algo de enorme importância. É o terceiro ponto dessa ideia de fundações gerais da obra, que foi a fundação espiritual. No dia 28 de setembro de 1921, em São Lourenço, Minas Gerais, na montanha sagrada Morebe. Montanha esta que o povo local chamava de Montanha Esperança, que fica na fazenda Santa Helena. Olha só, Santa Helena, família. Fundação dada às 15 horas, na presença do Cavaleiro das Idades, Maitreya. Muito bem. Então, o professor foi para a cidade de São Lourenço, nessa época, em 21. Ele mesmo escreveu que ele não sabia exatamente o que iria acontecer. Porque, como nós já dissemos anteriormente, isso o nosso mestre nos revelou. Helena, sua contraparte, sabia de tudo. Ela tinha consciência de tudo que estava acontecendo. O professor, não. Desde os 15 anos, não tinha consciência. Por quê? Porque ele tinha que desenvolver lentamente esse processo importante no seu desenvolvimento material. O que aconteceu justamente em 1928. A sua expansão da consciência atingiu o máximo. Então, na verdade, não é que ele realizou o processo de iniciação, não. Ele foi expandindo a sua consciência para realizar esse trabalho. Aliás, não foi só o professor. Não é só isso não aconteceu somente com o professor. Todos os grandes mestres acontece isso com os grandes mestres. Né? Por exemplo, Jesus o Cristo, ele passou dos 13 aos 30 anos no Oriente, na Índia, no Tibete. Né? Ele foi levado para lá e ficou estudando, se desenvolvendo, né? Até voltar para Jerusalém com 30 anos e realizar seu trabalho específico dos 30 aos 33 anos. Pitágoras também viajou pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, não. Pelo mundo conhecido do Oriente naquela época. Né? Pelo Egito, esteve no Oriente distante, depois voltou para a Magna Grécia, que era localizada na Península Itálica, e lá fundou a sua escola pitagórica. Né? Então, todos os grandes mestres têm que passar por esse processo de expansão da consciência. Platão também esteve lá no Egito, estudando Platão, fez a sua iniciação no Egito e assim por diante. Então esse 28 de setembro de 1921 foi a fundação espiritual da obra, na qual aí Henrique e Helena, a parelha, né? Henrique e Helena, masculina, a parte masculina e feminina de uma mesma essência, entrar em contato com os planos espirituais, aquilo que é chamado de Cavaleiro das Idades. É isso? O próprio Maitreya, designando, então, a fundação espiritual como o princípio fundamental para a expansão desse conhecimento na face da Terra. Né? Depois, aconteceu que houve a fundação material da obra. Fundação material da obra. Veja, é uma sequência. Essa fundação é uma sequência. Com o primeiro nome de Dharana Sociedade Mental Espiritualista, no dia 10 de agosto de 1924, à Rua Santa Rosa, 426, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Foi uma fase budista. Essa fundação material da obra, chamada justamente
Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, ocorreu em 7 domingos, 7 etapas, em 8 etapas, sempre no domingo. Então, houve 7 etapas preparatórias, e no 8º domingo, então, houve a fundação. Nesta fundação material da obra, a cada domingo que se repetia, estavam presentes lá entidades celestiais, entidades de altas hierarquias, que fizeram seu trabalho no Antigo Egito, na Índia, dando a base para que o professor Henrique José de Souza fundasse justamente a parte material da obra, que existe até hoje. Então, foi um momento importantíssimo. Existem muitos fatos importantes a esse respeito, né? Que nos graus da eubiose se entra com bastante profundidade. A gente não pode entrar em profundidade numa palestra pública, porque aqui é um ensinamento geral, é uma abordagem geral, não é superficial, é geral. A abordagem não é superficial, é geral. Mas quem estiver justamente fazendo os cursos e entrando na série interna, entra nesse estudo de maneira profunda, vendo exatamente a ação da lei universal nesse trabalho do professor Henrique de Souza no mundo físico. Né? Aí, como uma quinta etapa, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, uma quinta etapa, fundou-se a Sociedade Teosófica Brasileira. É isso? Mudou-se do nome Dharana Sociedade Mental Espiritualista para Sociedade Teosófica Brasileira, no dia 18 de maio de 1928. Esse nome de Sociedade Teosófica Brasileira, conforme ensinamento do professor Henrique de Souza, foi dado justamente em homenagem a Helena Petrovna Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky foi homenageada justamente com o professor, dando o nome da sociedade de Sociedade Teosófica Brasileira. Aí, numa sexta etapa do desenvolvimento das fundações gerais da obra, nós temos o aparecimento da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, muda o nome de Sociedade Teosófica Brasileira para Sociedade Brasileira de Eubiose, que permanece até hoje, no dia 28 de setembro de 1969. Esse nome deverá permanecer até a vinda de Maitreya Buda, conforme previsto pelo mestre, ocorrido já. Naquela época, ele previa esse acontecimento, mas já aconteceu, né? A manifestação do Avatara, não do Maitreya Buda, do Avatara Maitreya Buda, a partir do ano 2005. Então, a partir do ano 2005, começa a Era de Maitreya, isso, no planeta Terra, e o terceiro milênio, o trabalho do terceiro milênio, e principalmente o trabalho material e espiritual destinado a ser desenvolvido pelo Brasil, como a base da nova civilização. Então, é claro que, com o tempo, o nome deverá mudar novamente, de acordo com a etapa evolutiva. Quer dizer, tudo vai mudando, se transformando de acordo com o momento específico, né? De acordo com o momento específico da época. Né? Vamos ver aqui agora, vamos ver aqui, vamos seguindo. Vamos ver agora, vimos aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui as referências, aqui chamado, um momentinho só, trabalhos de obra. Vamos ver aqui esse assunto específico chamado trabalhos de obra, que faz parte dos conhecimentos iniciados da Sociedade Brasileira de Eubiose. No período em que esteve à frente do nosso colégio iniciático, o professor Henrique José de Souza reproduziu todas as iniciações da antiguidade, as contemporâneas e as do futuro. Passou pelas iniciações chinesa, navaísta, xamanista, bramânica, budista, védica, caldaica, egípcia, grega, romana e zoroastrina.
Não dizemos que ele fez a sua iniciação, porque ele já era iniciado já há muitos séculos, né, como mestre, mas ele reviveu na sua consciência física densa esse processo de manifestação, justamente de obra, né? Isso era necessário acontecer. Né? Ele reviveu as iniciações da América pré-colombiana e pré-cabralina. Despertou as consciências trabalhadas pelo padre Anchieta. Fez espiritualmente a fusão da mentalidade oriental com a ocidental. Olha só que importante. Em seguida, reproduziu no Santuário de Niterói toda a teurgia vivida pelo 31º Buda vivo da Mongólia. O nosso mestre viveu em Salvador, depois ele viveu em Niterói, Rio de Janeiro, viveu uma parte em São Paulo, mas a sua morada definitiva, constante, foi São Lourenço, né? Chamada capital espiritual do mundo. Né? Então, aí o professor teve todo esse trajeto, né? Desde Salvador, passando por Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, e depois fundando o templo da Sociedade Brasileira de Obiose, justamente em São Lourenço, né? Ele fundou em 1949, né? Ele também, agora, outra importante função dele, dramatizou os ritos europeus, a verdadeira Rosa Cruz de São Germano. Finalmente, ressuscitou o cristianismo primitivo, com a finalidade de promover a união do cristianismo e do budismo. Veja bem, a finalidade de fazer a união do cristianismo com o budismo. O nosso mestre diz que agora, no terceiro milênio, as religiões... A HPB também fala isso. As religiões deverão ir sumindo aos poucos. É isso? Elas vão diminuindo de tamanho, ficando um grupo de fanáticos. E vai restar somente uma religião, que é justamente o culto a Melquisedeque. Culto a Melquisedeque, que não é uma religião no sentido vulgar do termo, mas uma religião no sentido do religare, né? O termo latino religare, ou seja, religamento da consciência humana com a consciência superior. E o nosso mestre diz que os dois pilares dessa nova religião, né, justamente o culto a Melquisedeque, serão dois pilares fundamentais, o budismo e o cristianismo. Não religião, não é religião. Os pilares fundamentais como ideia, né? O budismo representando justamente a verdade, a consciência, né? O conhecimento. E o Jesus, a parte do Cristo, representando o amor. O amor. Então, é o conhecimento e o amor, balizando, ancorando, sustentando a evolução no terceiro milênio. E, finalmente, ele fez com que a linguagem, sabedoria do céu, ficasse gravada na mente dos seus discípulos como se fossem serpentes dos sentidos embrionários que se acham em relação com as futuras raças. Então, aí está muito bem. Nós temos aqui, então, inicialmente, nós demos aqui a parte inicial, né? O nosso programa, ele normalmente divide-se em duas partes, né? Uma parte inicial genérica, depois fazemos o estudo de assuntos importantes, e no final, na terceira parte, nós abrimos a palavra para todas as pessoas que queiram fazer perguntas ou manifestar seus pensamentos, etc, etc. Hoje, como nós estamos falando sobre a história do professor Henrique de Souza, vida e obra, essa foi a primeira parte. Como nós agora atingimos o tempo limite para a exposição, eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento para que ele conduza agora essa fase sequencial da reunião, abrindo para a participação de todos aqueles que se acham presentes. Muito bom, professor. A história de vida do nosso mestre, Henrique José de Souza, é muito fascinante, né? E o interessante, professor,
é que todo o trabalho de obra da Helena Blavatsky é século XIX. Depois, todo o trabalho do professor Henrique José de Souza é no século XX. É como se o professor Henrique viesse dar continuidade, né, de todos esses ensinamentos de Blavatsky. Exatamente. Esse aí é um sentido muito importante nesse conhecimento. Nós podemos dizer que, com Blavatsky, nunca o Ocidente teve um conhecimento tão profundo a respeito desses conhecimentos iniciáticos. Ela abriu o caminho dessa ligação do caminhar do Oriente para o Ocidente. Sempre lembrando que, conforme o professor Henrique de Souza nos ensinou, o Ocidente é a base para a formação da nova civilização. Não é que o Ocidente seja mais importante que o Oriente, não. Tudo é importante no mundo. Mas o Ocidente é a fase cíclica. A tônica do ciclo é o Ocidente. E nesse Ocidente está localizado justamente as Américas, e em particular o Brasil. É isso? Então, Blavatsky trouxe conhecimento extraordinário. Foi um conhecimento extraordinário. Nunca, em termos de conhecimento iniciático, nunca alguém tinha realizado tal façanha de trazer esses conhecimentos e distribuir através de livros, né, por escrito, livros de alta complexidade. Né? Blavatsky trabalhava dia e noite, dormia muito pouco, trabalhava dia e noite nesse trabalho. Mas ela fez esse processo inicial, né? Justamente, um processo que começou com Kardec, Allan Kardec. Né? O primeiro estágio desse desenvolvimento da espiritualidade aconteceu no início do século XIX, né? Com o aparecimento de Kardec, que deu aquela visão fantástica da espiritualidade, da reencarnação, da existência dos espíritos e a possibilidade da gente entrar em contato com a espiritualidade. Depois veio Blavatsky e trouxe essa obra extraordinária desses livros de enorme profundidade esotérica. Né? Aliás, não é fácil. Devemos dizer que quem já leu as obras de Blavatsky ou está lendo, sabe que não é uma leitura fácil. Não é uma leitura fácil, mas não impossível de ser entendida. Tanto que eu mesmo falo que, quando a pessoa vai lendo a obra de Blavatsky, se ela não entende alguma coisa, ela não deve ficar parada naquele instante. Ela deve, não entendeu, passa adiante. É claro que, no processo de desenvolvimento da sua consciência, uma hora ela vai entender aquilo que ela não tinha entendido antes. O processo é esse, a gente vai entendendo aos poucos, à medida que a nossa consciência vai se dilatando. Então, esse trabalho de Blavatsky foi fundamental. Agora, o trabalho do professor Henrique de Souza tem um aspecto muito importante, é uma visão sintética. Sintética. Tanto que ele diz, olha só, ensinamento do professor Henrique de Souza, ele ensinou o seguinte: eubiose é teosofia posta em prática. Vamos repetir? Ele escreveu o seguinte: eubiose é teosofia posta em prática. Ou seja, tudo aquilo que estava no conhecimento teórico de Blavatsky, o objetivo da eubiose é colocar em prática no mundo objetivo. E esse foi o trabalho do nosso mestre, de síntese. Então, todo mundo que entra na eubiose e entra na série interna, ou durante o curso sente essa diferença. Inicialmente, a pessoa percebe as coisas de maneira fragmentada. Depois, lendo as obras do professor e seus ensinamentos, ela vai percebendo o mundo como uma unidade. Tudo se relaciona. Né? Todo. Egito, Índia, as Américas, tudo se reúne num conjunto único de conhecimento. Então, esse foi o objetivo do professor Henrique de Souza no seu caminhar, no seu trabalho, justamente realizando a obra do Eterno na Face da Terra, trazendo o conhecimento iniciado por Blavatsky de maneira sintética e encaminhando o planeta, a humanidade, através da Era de Aquários, rumo à nova civilização. Muito bom. Professor Gilberto, você tem alguma consideração? Boa noite, Carlos. Boa noite, professor. Bom, primeiro dizer que da importância deste programa de hoje, que fica como registro histórico aqui no nosso canal, que resume bem o
o trabalho que a gente vem realizando, hoje é o nosso programa de 123, a gente está indo para o 3º ano consecutivo, né, do projeto Iniciação aqui no ar, sempre aí com a tônica, né, do professor Walter, como eu sempre digo, né, com o olhar dele, que é exclusivo e que nos orienta aqui a seguir aí nos ensinamentos, base no professor Henrique, Helena Petrovna Blavatsky e como base a própria eubiose. Eu estou falando isso dessa maneira, até endereçando, né, essa questão aos que não são da eubiose, né? Esse programa ele está na internet, ele vai ficar aí no ar. Então, hoje, em 2024, nós estamos comemorando o centenário da eubiose, né? E daqui a 100 anos estaremos comemorando o 2º centenário. E até lá, muitos verão, a gente tem notado, eu que fico mais nessa parte técnica, né, observando aqui a questão do canal, né, a gente observa pessoas que não são eubiotas, que encontram, né, aqui o canal na internet, que é aberto. Então, para essas pessoas que estão chegando, né, que estão chegando agora, que não conhecem, que não tem muita informação, o que está sendo colocado, o que foi colocado no programa de hoje, que virá no próximo também, eu sei que o professor tem, né, aí dará continuidade a esse material, ele é de fundamental importância para a compreensão aos que já são da eubiose e ainda, porventura, não tem entendimento completo, porque a gente vai assimilando as informações, né, aos poucos, e para aqueles que não são eubiotas, principalmente, para ter uma compreensão melhor e verdadeira daquilo que representa, de fato, a eubiose, né? Aqui dito por pessoas que são da eubiose, um canal que fala, né, da eubiose, que são orientados por essa informação da forma correta, né? Então, até quebrando o protocolo um pouco aqui, né, do nosso programa, eu acho que é importante a gente falar um pouco disso, né? Todos aqui têm essa... Eu, quando entrei na eubiose, quando passei para a série interna, o Carlos já era da série interna, né? Então, encontrei com o Carlos lá, já faz um tempinho. Tive a oportunidade, naquela fase inicial ali que o professor fala, né, no começo, né, que são os passos iniciais. Tive a oportunidade também de estudar com o professor Walter nessa fase inicial, até que passei para a série interna, e foi um momento muito especial e transformador, né? Então, acho que o que está sendo colocado hoje aqui pelo professor, de uma maneira muito, muito robusta, concreta, didática, será de fundamental importância. Então, e muito informativo, né? A todos, sejam eubiotas ou não, ou futuros eubiotas, né? Então, parabéns, professor, e peço aí às pessoas que estão assistindo agora aqui ao vivo, ou aqueles que assistiram depois, compartilha, manda esse conteúdo para um colega eubiota, para um colega que não é eubiota também, que gosta desse assunto. Clica ali no vídeo, né, para a plataforma impulsionar o conteúdo e distribuir melhor a informação, que será de utilidade para todos. Então, é isso. Parabéns, professor. Muito bem, Gilberto. Eu vou passar para as perguntas, tá, professor? Eu só quero falar uma coisa antes da pergunta. É algo que eu já comentei aqui em outros programas, mas eu vou repetir, porque é de enorme importância. Há muitos anos, eu estava dando aula, eu dou aula na eubiose, há 28 anos que eu dou aula na eubiose. Né? Eu estava dando aula há muitos anos e um aluno chegou para mim e falou: Walter, está acontecendo uma coisa comigo que eu não estou entendendo.
Quando eu estava fora da eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Agora que eu estou fazendo o curso, as minhas dúvidas aumentaram. Por quê? Ele estava assombrado com isso. As dúvidas não diminuíram, aumentaram. Então eu respondi ele dentro de uma forma iniciática. Eu disse assim para ele: olha, a questão é o seguinte, as suas dúvidas não aumentaram. O que aumentaram foram os seus horizontes. Os seus horizontes aumentaram. Então, quando os horizontes aumentam, as dúvidas surgem, novas questões, novas perguntas, porque o conhecimento é infinito. Mas a tendência do indivíduo no seu caminhar é atingir, nessa fase humana, atingir uma fase super-humana, que é o adeptado. Aí, nesse momento, ele entra em contato com a sua natureza deífica, né, e consegue entender panoramicamente, numa visão geral, tudo que a gente fala que se fala de maneira específica. Então, o exemplo que eu estou dando para exemplificar esse fenômeno que existe da expansão da consciência em direção ao infinito. Muito bom, professor. O Décio pergunta o seguinte: professor, sou aprendiz da Cabala e, ao conhecer a eubiose, compreendi melhor a Cabala. Por favor, faça uma explanação sobre a ligação do professor Henrique José de Souza e o judaísmo. Olha, vamos começar dizendo o seguinte, né? Eu acabei de falar acabamos de falar durante a exposição, que tudo na humanidade, o conhecimento é uno. Pode ser que eu, antes da eubiose, quando era jovem, eu estudava as coisas e via as coisas de maneira separada. Eu via a Índia num lugar, o Egito no outro, a América no outro, etc. Depois que eu comecei a estudar a Helena Blavatsky, e principalmente depois que eu entrei em contato com os ensinamentos do professor Henrique de Souza, eu verifiquei que tudo faz parte de um mesmo contexto. Então, a Índia, o Egito, a Tibete, as Américas, o conhecimento do Ocidente, faz parte de um mesmo. Os conhecimentos nórdicos, né? Os conhecimentos nórdicos do planeta Terra, faz parte de um mesmo conhecimento. Mas por que eles parecem diferentes? Porque eles têm tônicas diferentes. Então, o conhecimento é dado de maneira para cada civilização e para cada época dentro de uma tônica diferente, né? Então, agora, é claro que a Kabbalah, né, como se fala em hebraico, né? A Kabbalah, ela representa realmente um processo de entendimento sintético fantástico. Não é fácil. É isso. Entender a Kabbalah não é fácil. É um assunto extremamente difícil, é isso, de estudar Kabbalah, mas vale a pena porque amplia. A pessoa estudando a Kabbalah, a sua visão de universo sofre uma ampliação fantástica, mas não perde a síntese. Interessante que a Kabbalah ela estuda os elementos, componentes do universo, mas mantém a entidade, a visão sintética da coisa, da unidade, o que dissemos. Isso faz parte do entendimento iniciático. Deus, o eterno, produz a diversidade, mas não se divide. Isso. Deus produz a diversidade, mas cada pontinho do universo, cada fraçãozinho do universo tem a entidade completa dentro de si. Então, existe uma ligação muito grande entre aquilo que o professor fala sobre o Egito, a Índia, o judaísmo e assim por diante, né? O professor nos diz o seguinte: olha, o Egito é o pai da humanidade e a Índia é a mãe da humanidade. Por quê? Porque eles receberam esses conhecimentos vindo da Atlântida. E de Atlântida, o conhecimento da Atlântida veio das entidades superiores, das hierarquias superiores. Então, nada acontece por acaso, tudo é trazido dos planos superiores para o mundo físico denso, né? Então, aliás, o nosso irmão fala: por favor, faça uma explanação sobre a ligação do professor Henrique Souza e o judaísmo. Veja bem, o judaísmo, vamos dizer o seguinte, ele teve o conhecimento justamente da Bíblia, não aconteceu por acaso, assim. Foi um conhecimento trazido, veio caminhando do Egito, né, com Moisés do Egito para Jerusalém, né? Isso foi um projeto de lei,
para fazer essa ligação do Egito com Jerusalém. É isso? Então, o judaísmo teve essa, ainda tem essa importância fundamental no processo evolutivo. Né? Tudo tem a sua base e oferece a base para o desenvolvimento. Mas, conforme o professor Henrique José de Souza, o nosso mundo ocidental, que é a base para o surgimento de uma nova civilização, tem 3 fundamentos básicos, 3 colunas. Isso. A primeira coluna é o conhecimento judaico-cristão. Isso. É justamente a essência do conhecimento judaico-cristão. Primeira coluna. A segunda coluna de sustentação é o conhecimento da antiga Grécia, né? O conhecimento clássico. E a terceira coluna que dá sustentação ao mundo ocidental é Roma, a Roma clássica, que nos deu o ensinamento, nos deu a formação do entendimento da família e o conhecimento básico do direito romano, né? Da jurisprudência, e assim por diante, e de tudo, né? A formação social, a organização da família, da sociedade como um todo. Então, são as 3 bases. Então, eu posso dizer o seguinte, a ligação do professor Henrique de Souza com o judaísmo é uma ligação que ele tem com outras correntes também, né? O professor tem ligação não somente com o judaísmo, mas com o Tibete, com a Índia, com o Ocidente, com os conhecimentos nórdicos, com a América, porque o conhecimento do professor é sintético. Mas existe uma progressão nesse conhecimento na face da Terra, de acordo com as tônicas. Aliás, a gente vê só, no judaísmo, com a vinda do conhecimento mosaico de Moisés, escrevendo a Bíblia, surgiu a possibilidade do nascimento de Jesus o Cristo, né? Que é um dos fundamentos do terceiro milênio. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Muitos podem dizer assim, mas Moisés trouxe o monoteísmo de Akhenaton através da Bíblia, mas Abraão já era monoteísta. Mas só que Abraão teve o seguinte, ele nada escreveu. Abraão não deixou nada escrito, e Moisés deixou escrito. O grande trabalho de Moisés foi escrever tudo aquilo que é concernente ao conhecimento iniciático. É claro, de uma maneira simbólica. A Bíblia é simbólica. Nós devemos ler a Bíblia e entender o que está por trás das letras. O professor diz o seguinte, o professor Henrique de Souza diz assim, existe a letra que mata e o espírito que vivifica. Paulo de Tarso fala isso numa das suas epístolas. Né? Existe a letra que mata e o espírito que vivifica. Se a pessoa fica só na letra, ela não vai adiante. Só fica naquilo que está escrito na letra. Não, ela tem que entender aquilo que está por trás da letra. É por isso que Blavatsky escreveu Isis sem véu. Isis, que é a mãe divina, o segundo trono. Mas entre nós e Isis existem véus. E nós temos que tirar esses véus. É o desvelar. Então, o professor diz o seguinte, que nós devemos desvelar, tirar os véus que nos separa do conhecimento deífico que existe dentro de nós. Então, essa é a ligação com o nosso mestre. O nosso mestre é uma profunda ligação com todas essas correntes, porque ele representa o conhecimento sintético das coisas. Né? Então, muito importante, então, para o nosso irmão Décio, o estudo da Kabbalah continue, porque é um estudo infindável, algo extraordinário. Entender a Kabbalah não é fácil, é um estudo muito intenso. Por outro lado, estude, faça os seus estudos paralelos sobre o judaísmo, sobre o Tibete, sobre a Bíblia, e assim por diante, sobre o ensinamento de Jesus o Cristo. E uma coisa é certa, estudando todos esses conhecimentos, nós vamos entender que tudo isso existe dentro de uma unidade. É tudo um. É tudo humanidade. Unidade, né? Assim, por isso que se fala na internet, muitos falam assim, somos todos um. E essa é a grande verdade. Muito bom, professor. A Margarida Martins, ela faz um comentário. Apenas o que era permitido pela lei. Exatamente. Veja bem, a lei universal é justa e perfeita. Agora, a lei não impede o comportamento do indivíduo.
A lei não impede ninguém. É o livre-arbítrio. Senão não existia o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é isso, a pessoa faz o que quer. Agora, ela vai responder. Ela responde karmicamente pelo seu comportamento. Essa é a lei justa e perfeita, não é verdade? Então, a lei permite. Ela permite. É claro que, nesse contexto todo do universo, a lei vai ajustando as coisas de acordo com o nível hierárquico em que se está funcionando, né? Isso é evidente, né? Aquilo que a lei determina para os mundos superiores não é exatamente igual àquilo que existe no mundo físico, tem as suas nuances, justamente as tônicas específicas, né? Mas a identidade é uma só, tanto que a quarta lei hermética nos diz, né? Uma das leis de Hermes Trismegisto afirma o seguinte, que aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima, e que aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, porque a lei rege tudo, mas, evidentemente, dentro das suas especificidades. Tanto que a lei do karma, ela age de maneira específica para cada ser humano. A lei do karma é mais rígida com quem tem mais conhecimento. Vamos repetir? A lei do karma é mais rígida com quem tem maior conhecimento. Jesus afirmou isso. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi dado, muito será pedido. A pessoa que é muito ignorante, a consciência que é muito ignorante, a lei age de uma maneira, mas possibilitando o seu progresso iniciático, né? Aquele que sabe muito, a lei age de uma maneira mais firme. A pessoa tem que responder mais rigidamente pelos seus atos, né? Porque quanto mais o indivíduo sabe, mais possibilidade ele tem de entender essa questão do bem e o mal, do certo e do errado. Então, aí está respondendo dentro das possibilidades a essa nosso irmão que nos fez essa pergunta. Muito bom, professor. A Eliane Teixeira, ela coloca, a humanidade deve muito ao professor Henrique José de Souza. Graças a ele, a vitória de Deus foi integral e radical. Escreveu livros, revista Dharana, um legado com mensagens à humanidade. Nova era de Aquários, ele disse, a humanidade só será verdadeiramente feliz quando reconhecer o Avatara. Exatamente. Olha só, a humanidade só será verdadeiramente feliz quando reconhecer o Avatara. Agora, vamos entrar em profundidade. Reconhecer o Avatara. Como é que a gente reconhece o Avatara? Muita gente pode pensar assim, o Avatara vai aparecer na minha frente e eu vou reconhecer quem é o Avatara. Não é assim. Né? Muita gente pensa assim, um dia eu vou ver o Avatara na minha frente. Não é assim. Não é assim. O indivíduo vai ver o Avatara dentro de si mesmo. Ele não vai reconhecer o Avatara. Ele vai ser veículo do Avatara Maitreya. O procedimento todo da nova civilização, do terceiro milênio, é nós, seres humanos, e todos se tornarem veículos cada vez melhores das hierarquias superiores. É isso? Como o nosso mestre. E outros grandes mestres são veículos da lei cósmica justa e perfeita, de Deus. São veículos, trazem. E os grandes também sábios, né? Os grandes cientistas são veículos. Nós não fazemos nada. Nada acontece por acaso. Tudo vem das hierarquias superiores. E nós devemos ser veículos. Então, a humanidade será verdadeiramente feliz quando tiver a possibilidade de atingir esse estágio de ser veículos extraordinários da consciência superior, das hierarquias superiores. Devemos ser veículos. Esse é o trabalho, a iniciação é isso, nos tornamos veículos. Por isso que Jesus o Cristo lhe falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A religião não explica isso. Vamos, iniciaticamente, conhecer a verdade é conhecer o quê? É conhecer a divindade que existe dentro de nós. Que Jesus falou, vós sois deuses. Agora, quando nós conhecemos Deus que existe dentro de nós nos relembramos dessa divindade que existe dentro de nós nos libertamos. Nos libertamos do quê?
A religião diz que a gente vai se libertar de Satanás. Não, não é isso. Nós nos libertamos do quê? De nós mesmos. Nós nos libertamos da nossa personalidade, das nossas limitações personalísticas, das nossas limitações pessoais. Aí passamos a entender a divindade que existe dentro de nós. E, entendendo a divindade que existe dentro de nós, nós passamos a ser veículos cada vez melhores para a realização da obra do eterno na face da terra. Por isso que o mestre nos deixou o seguinte ensinamento. A coisa mais importante de um ser humano é realizar a obra do eterno na face da terra. Olha só, ser veículo da obra do eterno, ser veículo para que a obra do eterno se manifeste na face da terra. É isso que eu poderia dizer para a nossa querida irmã Eliana. Muito bom, professor. Tem uma pergunta aqui. A Margarida Martins, ela coloca, essa fala do professor resume a fala do professor Henrique. O futuro reside na semente. O futuro reside na semente. Isso é verdade. Em latim, né? Nós vamos abordar isso na sequência. No programa seguinte, nós vamos continuar falando sobre o professor Henrique de Souza, a segunda parte, né? Então, na eubiose existe a seguinte afirmação: spes, messes e semine. Ou seja, a esperança reside na semente. E tudo é assim. A semente é a base de tudo, né? Nós somos a semente. Nós somos a semente. Só que a semente, o que é a semente que está dentro de nós? É a divindade. E todo o universo funciona dessa maneira. Quer ver uma coisa interessante? Como tudo é unidade e se reproduz através da unidade, você tem uma árvore. Essa árvore joga sementes. Né? Essa árvore, ela produz sementes. Essas sementes são levadas para lugares distantes e nascem novas árvores da mesma maneira que a árvore original. Então, naquela sementinha tem a árvore toda. Olha só, vamos analisar isso? Numa sementinha que sai de uma árvore, tem a árvore inteirinha, não desenvolvida. Então, por isso que em nós existe a divindade dentro de nós, em forma de semente. Nós quem? O ser humano. Então, o futuro da humanidade reside na semente, na sua potencialidade de realizar no mundo aquilo que faz parte do mundo superior, da lei cósmica justa e perfeita. Parabéns à nossa irmã Margarida por essa abordagem. A Ana Cristina de Araújo, ela faz um comentário. Saudamos o professor Henrique José de Souza por transcendente trabalho para a humanidade e a cada um ampliando as nossas consciências. Inevitavelmente essa consciência. O trabalho do nosso mestre foi um trabalho cósmico extraordinário, extraordinário. Ainda não é reconhecido no mundo inteiro, né? Apenas uma faixa da população reconhece esse trabalho. Mas o futuro é essa consciência do professor Henrique de Souza, esses conhecimentos, irem se espalhando pela humanidade, né? Então, o trabalho do nosso mestre foi extraordinário e continua sendo, porque ele está presente num determinado lugar do universo. É isso. A morte não existe. Ele está sempre presente e trabalhando pela evolução da humanidade. Todos os mestres estão sempre junto de nós. Tanto que o nosso mestre, um dos seus ensinamentos, olha que importante, o nosso mestre falou o seguinte: toda vez que um grupo estiver falando sobre a obra do Eterno, eu estarei presente. Olha só que impressionante. Toda vez que um grupo ou uma pessoa estiver realizando trabalhos, ou pensando, ou meditando sobre a obra do Eterno, sobre as coisas da iniciação, eu estarei presente. Mas não é só ele, todos os grandes mestres estão presentes, nós estamos cercados pelos mestres. Só que só tem uma dificuldade, nós não enxergamos os mestres. Eles estão sempre presentes, pertinho de nós, né? Dentro de nós, ao nosso redor. Apenas nós não enxergamos. Por quê? Por problema vibracional. Então, para nos tornarmos veículos da obra do Eterno e desses grandes mestres, nós temos que aumentar a nossa potencialidade vibracional.
Através do quê? Do autoconhecimento, que nos levará à manifestação plena, pelo menos dentro de um estágio sequencial da evolução, a manifestação da divindade dentro da nossa consciência. Então, aí está. Parabéns para a nossa irmã Ana Cristina por essa sua consideração. Muito bom, professor. O Marcos Rummel, ele pergunta: o que está em cima é igual ao que está embaixo. Espíritas também são gnósticos? Veja bem, a gnose é um conhecimento muito importante, né? Os espíritas fazem parte de um movimento extremamente importante, né? Quem deu início? Allan Kardec, né? Allan Kardec, Allan Kardec foi veículo, não foi ele que fez, ele foi veículo da lei universal e trouxe esse conhecimento no início do século XIX, alargando esse conhecimento a respeito da espiritualidade, né? Naquela época do Kardec, a humanidade estava muito materialista através da influência da ciência acadêmica, né? Da ciência acadêmica. Então, a humanidade está muito materialista, né? Só pensava na coisa material. Quando Kardec veio, ele abriu, disse, não é assim. Existe a reencarnação, existem os planos superiores, nós podemos entrar em contato com os planos superiores, e falou sobre Deus, sobre a espiritualidade. Foi um trabalho magnífico do Allan Kardec, dentro de uma tônica específica, né? O espiritismo. Mas os espíritos realizam um trabalho extraordinário. São gnósticos? Claro que são gnósticos, né? Na verdade, todos nós somos gnósticos, né? A gnose é conhecimento. Conhecimento, né? Conhecido desde a antiguidade, né? A gnose, de maneira geral, é o conhecimento como um todo, né? Então, os espíritas são gnósticos também. Nós, da Eubiose, somos gnósticos também. Aqueles que seguem HPB, são gnósticos, também são gnósticos, né? Fazem parte de uma unidade, né? O conhecimento é unitário. É claro que cada um dentro de uma tônica específica, né? Kardec teve uma tônica específica, necessária. Ele fez o necessário. Depois, a Blavatsky teve outra tônica específica para a época. E o nosso mestre Henrique de Souza teve outra tônica. Mas não são os últimos, né? O nosso mestre diz que muitos mestres virão para a face da Terra durante o terceiro milênio, trazendo novas possibilidades de enriquecimento do conhecimento espiritual da humanidade. É isso? Não só presentemente na espiritualidade, mas reencarnando em corpos físicos, né? Em corpos físicos, né? Isso faz parte da era de Maitreya. A era de Maitreya é isso que o nosso mestre deixou bem especificado. É uma era que nunca aconteceu na face da Terra. A era em que foi citado por Jesus como o fim dos tempos, de maneira maiávica, fim dos tempos. Mas, na verdade, é fim de um ciclo, início de um novo ciclo. Nós estamos no fim de um ciclo, início de um novo ciclo. E esse novo ciclo é justamente a era de Maitreya, o terceiro milênio, que é justamente a expansão gnóstica do conhecimento humano. Ele complementa, professor, dizendo: hoje ouvi um espírita materialista que argumentou que devemos trazer esse conhecimento místico para o mundo e realizar o paraíso aqui. Achei demasiado mundano. Não, eu deixo entender o que esse amigo seu, espírita, falou. Ele diz trazer esse conhecimento místico para o mundo. Na verdade, nós devemos trazer esse conhecimento para o mundo material. Servir de veículo da obra do Eterno na face da Terra, né? Então, na verdade, olha, de maneira bastante simbólica, mas bastante objetiva, a gente pode dizer assim: nós temos que fazer Deus caminhar com pés humanos na face da Terra. Nós temos que fazer com que Deus caminhe com pés humanos na face da Terra. Trazer a divindade. Esse é o caminho da divindade. E todo ser de hierarquia, ele vem, encarna na face da Terra para justamente trazer esse conhecimento. E
constantemente esse conhecimento está caindo sobre nós, está baixando para a face da Terra. É por isso que nós temos que ser veículos. Então, quando esse nosso irmão espírita falou trazer esse conhecimento místico para o mundo, eu digo de uma maneira iniciática, está certo, mas eu digo de maneira iniciática, é tornar-se veículo do conhecimento superior e trazer para a face da Terra. Nós temos que ser veículos. Por isso que Jesus, aí nós entendemos. Jesus dizia o seguinte: eu não faço nada por mim mesmo. Está no Evangelho. Ele diz: eu não faço nada por mim mesmo. Quem faz é o Pai que age por meu intermédio. Então ele disse assim: eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. Ele dizia que ele não fazia nada por si mesmo. E que quem agia através dele era o Pai Celestial. Quem faz tudo isso é o Pai. A HPB também dizia isso, que não foi ela que escreveu aquela obra toda, ela foi veículo. Ela foi veículo de entidades, de entidades superiores que a levaram a fazer esse trabalho. Foi um trabalho extraordinário, como veículo. Mas ela mesma diz, esse conhecimento não foi dado por ela. Ela foi veículo dos seres de hierarquia para trazer esse conhecimento para a humanidade, para propiciar a evolução da humanidade no sentido espiritual. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados que eu tenho aqui, professor. Então, aqui no canal Conexão, toda terça-feira nós temos a nossa roda de conversa. E a próxima terça-feira, dia 17 de setembro de 2024, sempre no mesmo horário, às 20h40, nós teremos a nossa roda de conversa com o tema Conversa Iniciática, Arabel, Aquibel. Temas: Arabel, púlcara e perfecta, justo e perfeito. Aquibel, sancto e sapientem, santo e sábio. Da Pedra da Gávea à Pedra Bonita, meditação de Thaís, de Júlio Massenet, né? A Terra transforma-se em um Deus vivo, e as Três Fogueiras, 24 de junho de 1959. Então, são assuntos ligados à nossa obra, são assuntos ligados a esse mistério de Arabel e Aquibel, e o tema é muito interessante. E os palestrantes são Renato Carvalho e Mário Cambaúba. Os mediadores são Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Prestigie, o tema é muito interessante, é terça-feira agora, é dia 17 de setembro, sempre no mesmo horário, às 20h40. Eu queria também falar sobre o Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era. Quem estiver passando pela cidade de São Lourenço, sul de Minas, aí está o endereço, faça uma visita para a Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, aí está o telefone do WhatsApp, prefixo 35 de São Lourenço, o número é 997566874, e aí está o endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que temos filiais em Brasília, e duas filiais em São Paulo. Então, Departamento da Eubiose de Brasília, Departamento da Eubiose aqui em São Paulo de Santana e também do Sumaré. Eu queria também falar sobre a peça, né, o Café com Ragnarok. Então, no próximo domingo, dia 22, a gente vai ter a apresentação de um café no Ragnarok. Ragnarok é a mitologia nórdica, né? Que também está ligada com a mitologia germânica, que vai ser falado sobre a Pedra do Reno, né? Que é o ouro, o Anel de Nibelungo, a história do herói Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses, que tem também a ligação com aquela tetralogia da ópera de Wagner, né? Pedra do Reno, o Anel de Nibelungo, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. É muito interessante, eu espero que todos vocês possam estar prestigiando. E, para mais informações, o café no Ragnarok tem a direção da Elza Almeida, e vai ser no domingo, dia 22, às 19h, no Teatro Círio Isaac Newton. Esse teatro fica na Vila Gustavo, fica mais ou menos a 1,5 km do metrô Tucuruvi. Quem for de metrô até o Tucuruvi, pega um Uber pertinho ali do metrô Tucuruvi.
Esse teatro fica na Avenida Doutor Abílio Sampaio, 622, e os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone que está aí, prefixo 11 29250769. Prestigie, quem quiser pode ir direto e adquirir o ingresso lá mesmo. Os recados são esse, professor. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu vi, não tem mais nenhuma pergunta, não. Não tem mais, só tem o pessoal prestigiando, professor Henrique Sim, José de Souza, exatamente. Claro. e Helena, Glória e muita glória. A Margarida Martins, agradecendo a todos os presentes. A Thaís, muito obrigada, professor e equipe Conexão 3005. A Thaís, maravilhoso encontro, este de hoje. Todo mundo agradecendo, muito obrigado, queridos irmãos, por essa noite de conversa iniciática. Boa noite a todos, um abençoado domingo. Todo mundo agradecendo, professor, a Margarida Martins agradecendo mais uma vez, e o Marco Rúmel também. Obrigado pela atenção, senhores. E a gente já estourou o horário, eu queria também finalizar aqui a nossa participação, eu queria agradecer a participação de todos, e desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo. E lembrando, terça-feira tem a nossa roda de conversa aqui no canal 3005 e até o nosso próximo encontro, sábado que vem, com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Um bom restante de sábado aí para todo mundo. Ainda estamos no início da noite, né? Então, um bom final de sábado, um bom domingo. E aguardamos vocês aqui no próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Somente fazendo um comentário final. Essa nossa apresentação, ela não é superficial, mas ela é geral, né? Agora, todos aqueles que vierem fazer o curso na Eubiose e se tornarem membros efetivos, aí tem a possibilidade de entender, de se aprofundar nesses assuntos, que é uma coisa extraordinária. Não dá nem para falar, é extraordinário. Da fenomenologia, das questões cósmicas, e assim, é um estudo extraordinário. Aí, mais um convite para que venham para a Eubiose. Muito obrigado, irmão Carlos Nascimento, nosso irmão Gilberto Catira. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes aqui e voltamos no sábado que vem. Luz, paz e amor para todos. Fiquem todos com Deus.